Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Dez horas e 55 minutos, ele veio correndo, Vinícius Dónola, pro nosso pianinho preferido de sexta-feira, professor Milton Teixeira. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, gatinha, bom dia, Dónola. Bom dia, professor. E ele correndo e não era pro banheiro, era pra chegar aqui. Era pra entrar no ar, né, Exato, professor? bom dia. Em um segundo tudo pode mudar, professor. Bom dia, e aí? colega ninfa. Bom dia, professor. E aí, a gente muda o tema. A gente não estava preparado para esse tema, mas o Rodolfo pediu. Tá limpo, tá limpo. Vamos falar de Candelária? Dá pra perceber, eu tenho admiração muito grande pelo Rodolfo, mas dá pra perceber que ele não passa pelo centro da cidade há um bom tempo. Tem tempo, né? Porque aquele vitral tá quebrado desde 1993. Tem muito tempo, então. Mesmo. Ele é meio desatento, professor, às vezes. Desde 1990 ele foi quebrado quando houve a matança da Candelária. Mataram aquelas crianças e aí depois os sobreviventes foram lá, pegaram pedra, não sei por quê. Também não sei por que esta vingança, e quebraram os vitrais da Candelária. Aqueles vitrais foram feitos pela Casa Zettler de Munique e foram desenhados por brasileiros, mas eles foram executados na Casa Zettler. Inclusive o menino Jesus é o filho do escritor Arthur Azevedo, que está ali. E isso tudo foi quebrado desde aquela época. Agora, o conserto de cada janelinha destas é um apartamento na Atlântica. Então, a Irmandade diz que não tem condições. Eu já conversei com os irmãos. Eles dizem: a Irmandade da Candelária seria rica, não fosse pela igreja. Que a igreja dá um grande prejuízo, né, ali. Mas o que se pode fazer? A Igreja da Candelária tem uma história bonita e ela quase não foi construída dessa forma. Na verdade, era um casal de espanhóis, Antônio Martins e Dona Leonor Gonçalves. Em 1609 eles iam para as Índias, a nova conquista lusitana, né? Todo mundo queria ir para lá. Eles partiram da ilha da Gran Canária na nau Candelária e sofreram uma tempestade no meio do oceano. Fizeram uma promessa: se sobrevivessem a essa tempestade, que prometia acabar com o barco, eles fariam uma capela no primeiro porto seguro que chegassem, homenageando a santa do navio, a santa que deu o nome ao navio. E não precisa dizer que foi o Rio de Janeiro, né? 1609 eles chegaram aqui, fizeram inclusive a igreja com a madeira da nau. Ela era de madeira, a igreja original não era essa igreja magnífica, era uma coisa pequenininha e era transversal ao templo atual. Na verdade, ela fazia frente à Rua da Candelária, o que tem até uma certa lógica. E ficou assim durante muito tempo. Só que a Irmandade da Candelária, Nossa Senhora da Candelária, e detalhe interessante, Nossa Senhora de Copacabana são a mesma santa. Só que uma tem um nome na Bolívia, o outro tem um nome na Espanha. É a mesma santa. E ela protege os mineradores, tanto que ela segura uma candela, que é como os mineradores. Candela é um pequeno castiçal com vela, que era como os mineradores entravam nas minas no passado, até o início do século XX. Ainda era assim. Então, até o fogo ajudava, né? Quando o fogo apagava de repente, é sinal que eles tinham que pular fora, porque estava faltando oxigênio. E Nossa Senhora da Candelária protegia os mineradores. Em 1609, o Brasil não tinha ouro algum. Mas no final do século XVII achou-se ouro nas Minas Gerais. Então todos os mineradores que encontravam fortunas em ouro agradeciam a Nossa Senhora da Candelária e faziam doações generosas. Então a Irmandade, que era pobre, ficou rica. E aí, em 1774 resolveram construir um novo templo. Na época estava na moda esse formato de igreja italiana em Portugal. Você tinha vários, a Basílica da Estrela em Lisboa é idêntica à nossa Candelária, época de Dona Maria I, uma época de reconstrução nacional do país, e eles aqui resolveram fazer essa igreja em estilo italiano, formato de cruz latina, com cúpula, etc. Foi iniciada em 1775
E sendo que a obra foi obra de igreja mesmo, terminou em 1898. Nossa, professor. 1898, sendo que a porta só foi colocada em 1901, a porta feita por Teixeira Lopes, em bronze, teve exposta na exposição de Paris de 1900, ganhou o prêmio aquela porta, é maravilhosa, por sinal. Dentro a decoração é fabulosa. Tem uma história também, no mínimo suspeita. A ideia era fazer a decoração interna da igreja toda em madeira, mas aí teve um diretor financeiro da Irmandade que conseguiu provar no papel que era mais barato usar mármore italiano do que a madeira brasileira. E foi em Diamantina. Pois é. Então usaram mármore verde de Verona, usaram Carrara, aquilo. Claro que o preço estourou, foi lá pro Dimir, foi 12 vezes o preço previsto originalmente. São obras assim magníficas, a imagem ainda é a original do século XVIII, Nossa Senhora da Candelária. Os vitrais foram feitos em diversas épocas, tem esses da fachada da Casa Zettler de Munique, mas tem os vitrais do Gastão Formente. Os púlpitos foram postos em 1934. Depois de toda pronta a igreja, era o maior templo do Rio de Janeiro. Só a nave principal tem 22 metros de altura. A cúpula, pronta em 1878, tinha 68 metros de altura, era o prédio mais alto. Trabalharam ali vários arquitetos, inclusive o Gustavo Weinand, que projetou o Palácio do Catete, fez o projeto original da cúpula. Vários membros assim atuaram ali para que aquela cúpula fosse uma realidade, e depois de tudo pronto queriam demoli-la para a abertura da Avenida Presidente Vargas. Caraca. O projeto foi feito em 1937, era a Avenida 10 de Novembro. Aí o engenheiro recebeu um pito do Getúlio: de jeito algum, não temos dinheiro para isso, o mundo está prestes a entrar em guerra, então não sei o que, cancela esse projeto. Aí o engenheiro levou o projeto pro escritório, apagou o nome, Avenida 10 de Novembro, botou Avenida Presidente Vargas. Aí reapresentou, o Getúlio olhou. Quando é que vai ficar pronta? Pois é, então teve que se fazer essa obra. Só que para abrir a avenida tiveram que sair os prédios. 4 igrejas do século XVIII. Getúlio não vai chegar ao céu nunca. Inclusive, uma delas era a igreja de São Pedro, dono das chaves do céu. 4 igrejas do século XVIII tombadas, cheias de obras de arte, foram destombadas e postas abaixo. Professor. O tempo esgotou. O tempo Isso não. porque foi de improviso. Vamos falar da Candelária. Falar da Candelária, 30 minutos de Candelária. Professor, mas sabe o que eu quero? Passeio. Que eu tô ansiosa. Isso, quero saber dos passeios. Vamos ter os nossos passeios, e o nosso passeio vai ter o Museu da Chácara do Céu. Nós estamos somente estudando uma outra possibilidade. O museu está sugerindo nós visitarmos na quarta-feira. Quarta agora? Não. Seria a última quarta do mês. Ah, tá. Na quarta, sem ser dessa semana, nem da outra, a outra. Exatamente. A última, tá. Na quarta-feira. E estamos negociando para receber um grupo grande. Eles queriam receber no dia que recebe menos gente, que é exatamente a quarta-feira. Mas não tem que se inscrever nada, só chegar quando a gente tiver os detalhes, né? Vamos pensar, nós estamos aí negociando para ver se eles transferem isso para sábado, porque tem muita gente que não pode durante a semana, né? Então, mas vamos lá, mas vai sair, de alguma forma vai sair. E para 2025 a gente tem muito passeio pela frente, Ilha né? Fiscal, vou assinar o contrato daqui a alguns dias. Tá chiquérrimo, hein, professor? Achei. Outro patamar. Claro, vou de Dom Pedro II, Dom João VI, vai ser uma maravilha. Maravilha, então tá bom, professor. Perfeito. Um beijo até sexta-feira da semana que vem. Se Deus semana, quiser, professor. onde eu vou continuar a história da Candelária por mais 6 meses. Isso.